Olá, alunos do terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, e a gente vem estudando já há alguns dias a geometria analítica. Na aula anterior, nós começamos, dentro da geometria analítica, o estudo de uma figura conhecida como hipérbole. Tá? Trouxemos a definição, as propriedades, fizemos um exercício do livro, tá? Ali com vários itens, onde trabalhamos praticamente toda a teoria. O objetivo maior dessa aula de hoje é continuar a hipérbole e trazer a equação reduzida da hipérbole. Tá? Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir esse trabalho. E aí, naturalmente, eu conto com vocês. Bora lá? Mas antes de iniciar os trabalhos, um pequeno teste. Observe esta fotografia e diga, matematicamente, o que você está vendo. Ok? Você está vendo o seguinte: o caminhão atravessando a estrada, esta bela paisagem, tudo bem, tudo isso aí está presente nessa fotografia. Mas com um olhar matemático, olha o que nós podemos enxergar. Um ramo de uma hipérbole, que é essa parte aí do céu, e o outro ramo da hipérbole, que é o reflexo sobre essas águas que aparecem aí nessa fotografia. Então, inspirado, tá, por essas paisagens matemáticas, nós agora sim iniciamos o nosso trabalho. E aí o exercício 18, tá? Na aula passada nós fizemos o 17 da página 245. Vamos fazer esse 18 antes de entrar no ponto principal da aula, que são as equações reduzidas da hipérbole, até para a gente fazer aqui um flashback, a gente lembrar direitinho do que a gente está falando, tá? Para a gente entrar com mais assim segurança nessa paisagem que é a hipérbole. Então diz assim: alguns cometas têm órbita elíptica. Olha, nós fizemos até um exercício numa aula anterior em que falamos da órbita dos planetas, que são elípticas, tá? Só que o cometa, ele pode ter outro tipo de órbita, além da elíptica. Por isso que diz assim: e outros escapam do sistema solar em órbitas hiperbólicas, no formato de uma hipérbole, ou parabólicas, no formato de uma parábola. Vamos da parábola ainda, hein? É o derradeiro assunto da geometria analítica. Se a órbita de um cometa é o ramo de uma hipérbole, com o foco no Sol, imagine isso. Tá? E para facilitar a sua imaginação, eu vou colocar aqui um desenho. Então, estão aqui os dois ramos de uma hipérbole. Aí a órbita de um planeta, tá? Ela é o ramo de uma hipérbole. E o Sol, ele ocupa aqui um dos focos dessa hipérbole, que no caso tem que ser esse, onde eu estou destacando aqui, porque a órbita do planeta era em torno do Sol, tá? Então, até aqui nós temos essa figura, para facilitar a nossa imaginação. Agora, a hipérbole, ela tem dois eixos, um que é chamado eixo real e outro que é chamado eixo imaginário. E agora, na sequência do exercício, ele vai falar a respeito desses eixos, que são informações assim essenciais para a gente trabalhar o que for preciso na hipérbole. Ok? Aí fala assim que o eixo real ele mede 8 unidades astronômicas. Professor, o que é uma unidade astronômica? São 150 milhões de quilômetros. Tá? É coisa assim considerável. Ok? Então, o eixo real, ele mede 8 unidades astronômicas. Vamos colocar isso, vamos ver se a gente coloca isso no desenho. O que é o eixo real? Olha, o eixo real é a distância entre esses dois pontos aqui que eu destaquei de azul. Tá? Esse ponto aqui de azul, ele é chamado de um dos vértices da minha hipérbole. E esse outro ponto de azul é um outro vértice da minha hipérbole. Os vértices da hipérbole são pontos da hipérbole que estão sobre o segmento determinado pelos focos. Tá? Então, essa linha aqui,
determinada pelos focos, essa linha reta, esse segmento, tá? É nele que estão contidos os chamados vértices da hipérbole. E a distância entre eles é chamado de eixo real. Então é isso aqui. Tá? E onde é que está o eixo imaginário, hein? Vamos continuar. Nós tomamos aqui esse ponto que é o centro da hipérbole. O centro da hipérbole, ele é o ponto médio dos vértices, que são os azuis, e também é o ponto médio entre os focos, que são esses aqui de preto. Ok? Esse é o centro. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos traçar uma linha perpendicular ao eixo real, tá? Passando exatamente pelo centro. É aí que está o eixo imaginário. Tá? Esses dois eixos, eu já disse, são essenciais no estudo da hipérbole. O eixo real, que foi dado, que é 8, e agora eu estou em busca, tá, do eixo imaginário. Eu sei até o valor dele, mas eu quero colocar aqui no desenho para a gente lembrar como é. O eixo imaginário, então, vai estar nessa linha. Tá? Ele é um pedaço dessa linha. E aí, o que eu faço? Olha, quando você pega a distância entre os focos, você chama isso, em geral, de 2C. Tá? Distância focal, a distância entre os focos, 2C. Aí eu vou tomar a metade disso. A metade. Que é a distância entre este rosa e este preto. Isso aqui é C. Tá? É o semi-eixo focal. Aí eu pego este C e coloco ele encaixado bem aqui, ó, com uma pontinha no vértice da hipérbole e a outra pontinha nessa linha perpendicular que eu havia construído. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o semi-eixo focal, que é o que vai daqui do centro até um dos focos, que a gente diz que a medida é C, e encaixei ele aqui. Uma ponta no vértice e a outra ponta sobre essa linha. Daí, então, tá? Eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. A mesma coisa, o mesmo pensamento. Aí eu tenho esse pontinho verde e esse outro pontinho verde. A distância entre eles é que é o eixo imaginário. Tá? Ele que é o eixo imaginário. Então é assim que constrói. É assim que constrói. E essa construção, ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho na hipérbole. Nós estamos revisando isso para você, tá? Revisando com vocês. Ok? Então, aqui todas as informações, elas foram colocadas aí no desenho. Então, vamos ver. O que ele quer? Ele quer a menor distância possível em unidades astronômicas entre o cometa e o Sol. Então, o cometa, ele vai estar aqui, ó, o tempo todo. Tá? A menor distância dele entre ele e o Sol vai ser quando o cometa estiver aqui, nesse ponto. Aí a distância dele em relação ao Sol será dada por esse segmento. Ok? Mas antes disso, nós vamos fazer aqui alguns cálculos. Porque aqui é 3, ó. Positivo? Aqui é 3. É a metade. Tá? É o semi-eixo imaginário. E aqui é 4, que é o semi-eixo real. Porque aqui tudo é 8, tá? Semi quer dizer metade. Quanto que é esse aqui, hein, professor? Esse aqui. Tá? Que é exatamente o C. Olha, nós temos aqui claramente um triângulo retângulo, onde um cateto mede 3, o outro cateto mede 4, e nós podemos encontrar então a hipotenusa, que é 5. Não pode usar o teorema de Pitágoras, mas esse é o triângulo retângulo assim, mais famoso que existe. É o triângulo 3, 4, 5. Então aqui é 5. Mas esse 5 é exatamente essa linha aqui, ó. É exatamente isso aqui, que é o semi-eixo focal. Então isso aqui é 5. Isso aqui é 4. Tá? Aí eu vou colocar aqui esse desenho para mim poder fixar essas palavras com vocês, tá? Então esse 4, ele é o semi-eixo real. A metade do eixo real.
Esse 3 aqui é o semi-eixo imaginário, a metade do eixo imaginário. E esse 5 aqui é o semi-eixo focal, a metade do eixo focal. Tá? Essas palavras são importantes para todo o estudo da hipérbole. Aí eu trouxe aí para revisar, porque eu também estou fazendo esse exercício para revisar estes conceitos, ok? Aí apaga isso aí, voltemos ali para o nosso desenho. Aí eu vou destacar então a pergunta agora. A menor distância possível entre o cometa e o Sol. É exatamente isso aqui, ó. Ainda agora eu comentei isso. Tá? O cometa faz essa trajetória. Quando ele estiver aqui, aonde eu destaquei, é a menor distância dele ao Sol. Mas agora está muito fácil fazer isso. Porque tudo isso, ó, é 5. Acompanha aqui no desenho. Aqui é 4. Então, quanto que vai dar esse pedaço aqui dourado? Uma unidade astronômica. Esta é a resolução desse exercício, tá? Que eu praticamente fiz aqui no desenho. Lembrando as propriedades, tá? Quando eu faço esse triângulo aqui, envolvendo aqueles caras que eu falei, o teorema de Pitágoras representado nesse triângulo, a gente chama de propriedade dos elementos da hipérbole. Mas a gente não precisa prender nada a isso. Se a gente sabe como que essas palavras se encaixam no desenho, essa coisa flui, tá? Flui como aquele rio, aquelas águas que nós vimos ainda agora. Ok? Então vamos para frente, continuar nosso trabalho. Então chegamos ao ponto principal da aula de hoje, tá? Fizemos aí as revisões necessárias naquele exercício, equação reduzida da hipérbole. E aí, o que eu quero? Olha, primeiramente, vamos considerar apenas 2 casos. Tá? Olhe para este desenho aqui. Aqui está um foco, aqui está o outro foco de uma hipérbole que tem esses 2 ramos. Aí, quando eu olho, então, para o eixo focal, no eixo focal, eu tenho este ponto de vermelho, que é o ponto da hipérbole, e esse outro ponto de vermelho, outro ponto da hipérbole. São chamados de, ainda agora eu falei disso, vértices da hipérbole. Aí o segmento formado pelos vértices é o eixo real. Tá? Aqui nesse outro desenho, você tem um foco aqui, o outro foco aqui, aí você tem o eixo focal, e aqui um vértice, aqui outro vértice, e o eixo real. Tá? Podemos dizer que no primeiro desenho, o eixo real ele é paralelo ao eixo X. Está na horizontal. E nesse outro desenho, o eixo real é paralelo ao eixo Y. Ele está na vertical. Vou considerar apenas esses 2 casos. Tá? Primeiro caso, quando o eixo real é paralelo ao eixo X. Ou falando de outra maneira, ele é horizontal. Segundo caso, quando o eixo real é paralelo ao eixo Y, ou falando de outra maneira, ele é vertical. Vou considerar apenas essas 2 situações. E o que eu quero, hein, professor? Olha, aqui está um ponto qualquer da minha hipérbole, neste desenho, tá? Suponha que as coordenadas sejam x e y. As coordenadas de um ponto qualquer da minha hipérbole. E aqui é a mesma coisa. Eu quero uma relação entre o x e o y, tá? De tal maneira que se eu te der o x, eu posso encontrar o y. E se eu te der o y, eu posso encontrar o x. Tá? Então eu quero mapear, eu quero saber como é a cara dos pontos x, y da minha figura. É isso aí que vem trazer a equação da minha hipérbole, que é o que eu quero. Tá? Só que a equação da hipérbole é uma coisa bem genérica. Eu vou querer um tipo especial que eu vou chamar de reduzida. Esse que é o objetivo. Tá? Agora, veja bem como isso poderia ser feito. Qual seria o pontapé inicial? O pontapé inicial é fácil de explicar. Porque nós sabemos que um ponto qualquer da hipérbole, e essa é a propriedade dos pontos dela, tá? Se eu pego um ponto qualquer, aí tomo a distância até um foco e subtraio da distância desse mesmo ponto até um outro foco em módulo, isso que dá 2A. Tá? Então, PF1
menos PF2 é 2A. Isso é muito importante. Isso é conhecido como propriedade dos pontos da hipérbole. Então, eu começaria assim, tá? Aí eu, desenvolvendo, raciocinando, colocaria de forma literal as coordenadas do F2, do F1, raciocinaria isso aí, e aí dei o pontapé inicial. Qual seria a sequência? Eu digo, não seria assim uma coisa muito simples, tá? Esse tipo de conta é feita no livro até para um caso particular, a este caso aqui, tá? Até para um caso particular. E são contas, assim, consideráveis, que eu garanto para você. Nesse momento, quantos alunos aqui estariam assistindo essa aula? Suponhamos, 70. Olha, daqui a pouco é sujeito só ter aquela fiel aluna que sempre está no chat, tá? Porque a conta realmente ela é indigesta. Então, não vamos entrar nisso, não compensa. Eu vou mostrar para você como é a cara da equação e como que você pode raciocinar, tá? Para chegar nela, tá bom? Então, vamos acelerar essa parte aí e chegar aqui no nosso objetivo, ok? Então, apaguei ali algumas coisas. Vamos ver como funciona. Eu coloquei uma expressão aqui para a primeira situação e uma expressão para a segunda situação. Eu vou começar a construir a equação reduzida para este caso, eixo real horizontal, e a equação reduzida para este caso, eixo real vertical. Aí o aluno olha para cá, olha para lá e fala, ué, mas o senhor escreveu a mesma coisa. A estrutura, tá? A estrutura inicial para você escrever equação reduzida, ela realmente tem o mesmo formato, tá? Agora, vamos ver quais são as diferenças. Mas isso facilita. Você vai ter alguma coisa ao quadrado sobre A ao quadrado, menos alguma coisa ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. A é o semi-eixo real e B é o semi-eixo imaginário. Eu já revisei nessa aula de hoje, mas na sequência dos exercícios eu vou lembrar isso, fique tranquilo, ok? Agora, o que vai aparecer nos parênteses? É isso que vai diferenciar um caso do outro. Observe só, tá? Observe só. O que está nos parênteses é aquela estrutura que aparecia lá na equação da circunferência e que também apareceu na equação da elipse, que é x menos x0, y menos y0. Pelo menos nesta primeira, tá? Nesta primeira, é isso que aparece. O que é o x0 e o y0? São as coordenadas do centro. São as coordenadas do centro. Tá? Eu destaquei o centro aqui, que é esse ponto médio. Então, aqui, neste primeiro caso, você faz x menos x0, y menos y0. É isso que vai aparecer dentro daqueles parênteses. Tá? O sinal do meio é menos. O sinal do meio é menos. Então, isso pode dizer assim que tem a ver com a propriedade dos pontos da elipse, onde aparece o menos ali. Tá? No caso da hipérbole, aparece o mais. Agora, no segundo caso, é o contrário. Ó. Observe que é o contrário. Aqui é x menos x0 ao quadrado e no outro y menos y0 ao quadrado. E aqui é o contrário. E faz diferença porque tem um sinal de menos. Então, literalmente, faz diferença. Mas como é que eu faço para não me confundir? É o seguinte, quando o eixo real, tá? Quando o eixo real for paralelo ao eixo x, então começa com x. Quando o eixo real for paralelo ao eixo y, então começa com y. Então elas são muito parecidas, os denominadores são iguais, em ambas as situações o 1 está do lado de lá, aí você tem o joguinho dos parênteses. O que está dentro do parênteses é a mesma estrutura que aparecia na elipse e inicialmente aparecia na circunferência, que é x menos x0, onde x0 a abscissa do centro, repito, y menos y0, tudo isso ao quadrado, y0 coordenada do centro. Só que o que vai mudar é a posição desses caras. E aí você vai se guiar, tá?
o que você vai ter que ter realmente, tá? Que se guiar pelo eixo real. Paralelo ao eixo x, então começa com x. Paralelo ao eixo y, começa com y. Então é assim que nós vamos fazer, tá? E aí não há assim nenhuma dificuldade de a gente pelo menos explicar isso aí inicialmente. Agora vamos ver como se apresenta nos exercícios. Então vamos fazer aqui um exercício para a gente praticar isso aí, tá? Só no exercício é que a gente vê a realidade daquilo que a gente estudou. Exercício 23 é o primeiro assunto, tá? De equação reduzida de uma hipérbole, lá na página 250. Diz assim: obtém a equação da hipérbole de centro C, eixo real A1, A2 e focos F1, F2. Em cada um dos casos, este caso é a letra A, tá? Então, o que nós conhecemos? Aqui pelo desenho, nós temos as coordenadas do foco F1, menos 5, 2. Temos as coordenadas do vértice A1, que é menos 3, 2. Tá? Nós temos as coordenadas do centro, porque o centro está sobre o eixo Y. Tá? Aqui está marcado 2, então as coordenadas do centro, 0,2. É isso que nós temos. O que nós queremos? Equação reduzida da hipérbole. Tá? Então, destaca aqui e vamos escrever. Aí. A equação reduzida de uma hipérbole em que o eixo real é paralelo ao eixo x é essa aqui. Lembre-se que eu falei que nós vamos considerar apenas dois casos. Um é quando o eixo real é paralelo ao eixo x, que se escreve assim, tá? E o outro quando o eixo real é paralelo ao eixo y. E aí a equação vai ser muito parecida com essa, só que esses caras aqui, ó, esses parênteses, vão estar em posição trocada. Aí eu até falei, se é paralelo ao x, começa com cara do x. Se é paralelo ao y, aí começaria com cara do y. Ok? Então, este que é o objeto do meu desejo. É isso que eu quero. Ah, então tá aí, né, professor? Não. Você tem que encontrar o númerozinho para colocar aqui, o A, o númerozinho para colocar aqui, o B, e os númerozinhos que você vai colocar aqui, que são as coordenadas do centro. Tá? É assim que funciona. O x e o y é que, de fato, vão ser as únicas variáveis que devem aparecer nesta equação. A primeira coisa que eu posso colocar aí, que é realmente simples, são as coordenadas do centro. A abscissa do centro é 0. A ordenada do centro é 2. Então, destituo e fico com x menos 0 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado. X menos 0 ao quadrado é simplesmente x ao quadrado. Tá? Então, substituindo as coordenadas do centro, eu já tenho isso aqui. Agora eu preciso do A e preciso do B. Tá? Agora, o A é o eixo, é o semi-eixo real. E o B é o semi-eixo imaginário, que nós vamos retirá-los aqui do nosso desenho. Tá? Observe o que você pode fazer aqui. Ó. Qual seria a abscissa do A2? Qual a abscissa do F2? Tá? Então, a abscissa do A2 é a abscissa do F2. Nós vamos utilizar um recurso aqui visual extremamente importante. Você olha para o centro e olha para a reta perpendicular ao eixo real que passa pelo centro. Neste caso, é o eixo Y. Tá? Esta reta, ela dá uma simetria dos pontos da minha hipérbole. Então, de forma que, por exemplo, no que diz respeito aos vértices, se aqui é menos 3, então aqui tem que estar a mesma distância do y. Tá? Então, o que está à esquerda é simétrico ao que está à direita. Então, aqui vai ser 3. Se aqui é menos 5, aqui vai ser 5. Então, coloca aí, tá? Estes dois valores. Agora, o A, que é o semi-eixo real, é esse aqui, ó. Tá? Esse segmento aqui, que é 3. Aquilo que está no desenho, tá? Eixo real, semi-eixo real,
que é 3. Então, substitui o A por 3. Então, já tem o A, está faltando apenas encontrar o B. Olha, o B, que é o eixo imaginário, ele, neste caso, ele vai estar sobre o eixo Y, ó, porque ele sempre está sobre a reta perpendicular ao eixo real, que passa pelo centro. Então, ele vai morar aqui. E a localização dele exata, tá? Para você encontrá-la, qual deve ser o seu foco? Isso aí mesmo. Você pega o eixo focal e toma a metade, tá? Isso aqui que mede 5. Então, você pega o semi-eixo focal, 5. Aí você vai mudar a posição dele de forma que uma ponta vai estar sobre um vértice da hipérbole e a outra ponta sobre esse eixo de simetria aqui, ó. Tá? Ok? Esse pontinho verde. Tá bom? Vamos dar um nome para ele? B1. Tá? B1. Aí, se você vier do B1 até o C, isso aqui é o B, que é o semi-eixo imaginário. Tá? Então, é essa coisinha aqui que vai do B1 até o C é que é o B. Agora, nós temos condição de calcular isso aí. Vamos destacar esse triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele aparece quase sempre quando a gente está resolvendo exercícios, porque ele envolve os elementos mais importantes da minha elipse, que é o semi-eixo real, o semi-eixo imaginário e o semi-eixo focal. Vou colocar esse retângulo, esse triângulo retângulo aqui de fora, tá? Para facilitar aqui a explicação. Então, aqui, ó, é 3, que é exatamente a base, tá? Aqui, esse de laranja é 5, ok? E esse aqui só pode ser 4, que é o triângulo 3, 4, 5, tá? É o nosso B. Esse triângulo é bem famoso, 3, 4, 5. Não usa Pitágoras para isso, não. Então, o nosso glorioso B, ele é 4, tá? Então, extraiu aqui do desenho. Eu tenho realmente procurado, em toda a geometria analítica, explorar o desenho, explorar a figura, trazer o conhecimento das coisas pelo desenho para facilitar os cálculos. É uma maneira que eu considero sólida de você aprender isso aí. Tá? Revisa, vê de novo, pensa, acompanha pelo livro também. Então, coloca o B, 4 ao quadrado, faz a conta dos quadrados, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16. Essa é a equação reduzida da minha hipérbole. Letra A. Tá? Agora vamos para frente? Próximo. E agora, continuando, 23, letra B. Observe a hipérbole dada aqui e note que é o segundo caso que nós estudamos. O eixo real paralelo ao eixo Y. Neste desenho que ele deu, nós conhecemos as coordenadas de alguns pontos. Por exemplo, o F1, que é um dos focos, está sobre o eixo X, que tem a abscissa 2. Tá? O A1, que é um vértice da minha hipérbole, tem a abscissa 2 e ordenada 1. O A2, claramente, abscissa 2. O F2, abscissa 2 e ordenada 6. Ok? O que nós queremos? Equação da hipérbole. Destaca. Como é a cara dela? Muito parecida, tá? A estrutura é muito parecida com o caso anterior da letra A. Só que como o eixo real é paralelo ao eixo Y, então começa com Y. Vamos em busca, então, dos componentes desta fórmula, tá? Desta equação. X0 e Y0, que são as coordenadas do centro. A abscissa está aqui, 2. Qual que é a ordenada, hein, professor? Olha, o centro, ele é o ponto médio entre os focos, por exemplo. Então, se essa ordenada aqui é 6 e essa ordenada aqui é 0, aqui tem que ser a média aritmética, tá? Então, aqui tem que ser 3. De forma, então, que a abscissa do centro é 2, eu vou colocar aqui no x0. E a ordenada do centro é 3, que eu vou colocar aqui no y0. Então, eu fiquei com isso.
Vamos colocar mais dados aqui no nosso desenho que nós assim facilmente podemos deduzir. Por exemplo, qual que é a ordenada do A2? Olha, a distância entre o A2 e o F2 é a mesma entre o A1 e o F1. Aqui, pelo desenho, é 1, ó. Então, aqui tem que ser 1. Então, aqui só pode ser 5. Então, marca 5, tá? A simetria é um recurso que tem que ser utilizado. Então, aqui é 5. Agora, este A que aparece na fórmula é exatamente o semi-eixo real, tá? Então, que é a distância aqui entre esse 3 e esse 5? Que é 2. Então, este que é o A é o semi-eixo real. Então, vou trocar este A por 2. Ficarei, então, com 2 ao quadrado. Então, tudo isso tranquilo, tá? Apareceu naturalmente no desenho. Agora, o B vai me dar um pouquinho de trabalho. O B é o semi-eixo imaginário. Onde é que fica o semi-eixo imaginário? Olha o eixo real, olha o centro, olha a reta que é perpendicular, tá, ao eixo real pelo centro. É aqui que mora o eixo imaginário. É aqui que ele mora. Ok? Essa reta aqui, ó, ela é muito importante. É onde mora o eixo imaginário e ela também ela dá uma simetria aqui na nossa hipérbole, nos auxilia a encontrar os pontos, tá? Da hipérbole que são simétricas em relação a esta reta. Ok? Então vamos lá. Em busca do eixo imaginário. O que eu faço? Aonde eu devo colocar? Tá? Qual deve ser a minha busca? Aqui, ó. Quando eu pego a distância entre os focos, tá? Eu chamo de eixo focal. Quando eu pego a metade aqui é 3, ó. Esse aqui é chamado de dourado aqui, né? É o semi-eixo focal. Aí eu vou mudar a posição dele aqui, tá? Eu vou colocar uma ponta sobre um vértice e a outra ponta sobre o eixo imaginário, tá? Aí este ponto verde, tá? Este ponto verde, ele é o ponto que até o C me dá o semi-eixo imaginário. Tá? Então, eu pego o semi-eixo focal, que pela minha figura mede 3 unidades. Uma ponta eu coloco aqui sobre o vértice da minha hipérbole e a outra ponta sobre essa reta perpendicular. Aí eu encontro esse ponto verde. Tá? Aí eu digo que o que vem do centro até ele é o semi-eixo imaginário, é o B. Eu já fiz isso algumas vezes, tá? Essa construção não é nova. É assim que nós encontramos o semi-eixo imaginário. O roteiro sempre será esse. Aí eu vou destacar este triângulo aí, porque agora é o teorema de Pitágoras aplicado a ele é que vai me dar o que eu preciso. E aí tem os elementos que são assim essenciais da minha hipérbole. O semi-eixo real, tá? O semi-eixo imaginário e o semi-eixo focal. Ok? Trouxe aqui o triângulo para um destaque. Aqui eu já sei que é 2. Coloquei aqui. Outra coisa que eu sei é que esse laranja, ó, que é a hipotenusa, é 3. Então adivinha quanto que é esse, tá? Aqui não é um triângulo assim, um triângulo tão trivial como 3, 4, 5. Então eu vou colocar B, que é a letra que a gente usa para ele, é o que nós estamos procurando. Vamos então escrever o teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Tá? Aqui nós até demos um nome para, quando usamos o teorema de Pitágoras nesse triângulo, propriedade dos elementos da hipérbole. Aqui é 9, aqui é 4, então quando passar para lá vai ficar 5. B ao quadrado igual a 5. Olha, eu não preciso encontrar o B não, tá? Porque o que aparece aqui é B ao quadrado. Então, coloco 5, tá? E uma vez colocado 5, destaco esta resposta, porque nós finalizamos o exercício 23, letra B. Nesta aula de hoje, eu trouxe, tá? Eu trouxe a equação reduzida da hipérbole, nos dois casos que nós vamos considerar. Fechamos a teoria de hipérbole.
Na próxima aula, eu vou fazer alguns exercícios contextualizados. Hoje eu fiz um, hein? Esses contextualizados são muito importantes para a nossa futura avaliação, tá? Avaliação A8, não é isso? Nós fizemos A2, fizemos A5, aí é uma progressão aritmética de 3 em 3, depois vamos fazer então A8. Bom? A próxima aula é uma aula muito importante, você anota aí na sua agenda, tá? Vamos trabalhar com exercícios contextualizados que fortalecem o nosso aprendizado. Ok? Então, sou grato a todos pela participação, pela paciência, por ter chegado até aqui e até a próxima.